Mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu trouxe um tema super interessante para vocês, que vocês me pedem muito nas redes sociais, que é a histologia dos sistemas, tá? Então eu trouxe um vídeo para vocês pra gente falar sobre a mucosa do trato gastrointestinal. Gente, a histologia 2 é uma histologia maravilhosa, ela mistura um pouco de histologia com um pouco de fisiologia e ela é bem complexa, ela mistura todos os tecidos fundamentais, então é muito importante que vocês entendam bem os tecidos fundamentais antes da gente entrar na histologia 2, que é a histologia do sistema. Se você tem dificuldade ou você quer se aprofundar ainda mais na histologia dos tecidos fundamentais, conheça o meu curso, eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo. Então vamos lá. A mucosa do trato gastrointestinal, ela é bem complexa e ela vai mudando ao longo do trato gastrointestinal. Então, ela não é a mesma em todo o trato gastrointestinal. Ela vai mudando. Por que que ela faz essa mudança? Porque de acordo com o órgão que a gente vai conversar, vai ter um tipo de tecido diferente, tá? Então, ele muda a sua configuração histológica e a mucosa é a que muda principalmente, tá? A mucosa, ela vai determinar a função daquele órgão, tá? Então, lembrando que no trato gastrointestinal a gente tem mucosa, submucosa, muscular e serosa. Nem todos vão ter serosa, nem todos vão ter a muscular da mucosa, né? Porque dentro da mucosa a gente tem mucosa, lâmina própria, muscular da mucosa, tá? Nem todos vão ter todas as configurações certinhas. A gente vai estar falando nesse vídeo apenas da mucosa. Vou comentar com vocês algumas diferenças que tem ao longo do trato gastrointestinal e explicar alguns conceitos para que fique mais fácil para vocês na hora de estudar, certo? Então vamos lá. A mucosa, que é a parte superior, ela tem três principais funções, né? É proteção, absorção e secreção. Essas funções, pessoal, da mucosa, elas vão estar presentes, né, de acordo com o órgão, como eu já falei para vocês. A mucosa, ela tá ali em contato com a luz intestinal. Então, a mucosa é a parte que está revestindo a luz intestinal. Se ela está revestindo, é claro que ela vai ter um epitélio. Lembra que o epitélio ele não é um tecido de revestimento, então, na mucosa, a gente vai ter a presença do epitélio. E esse epitélio, ele vai ajudar nessas três principais funções, tá? Então, nessa imagem aqui, ó, então a gente tem a luz, né, do trato gastrointestinal. Lá, em contato com a luz, a gente já tem a mucosa. E a mucosa vai estar exercendo essas três funções, tá? A função de proteção é por conta que ela faz essa barreira entre a luz intestinal e o resto do corpo, né? Então, o alimento tá ali passando, o corpo vai absorver o que precisa e vai jogar fora o que não precisa, tá? O epitélio, ele auxilia nessa proteção, formar essa barreira. Então, por exemplo, lá no nosso esôfago, a gente tem o tecido epitelial plano e estratificado. Olhem só aqui nessa lâmina. Então, ó, plano, ó, reparem que são células achatadinhas, estratificado, que a gente tem mais de uma camada, tá? Então, a gente tem esse tecido. Por que que a gente tem esse tecido lá no esôfago? Porque no esôfago, a gente mastiga os alimentos, né, na cavidade oral, daí eles vão pro esôfago. Então, no esôfago, a gente ainda tem alimentos ali praticamente inteiros, né? A gente tem pedaços de alimentos. É claro que na cavidade bucal a gente tem as enzimas que também ajudam na digestão. Porém, quando entra no esôfago, a gente ainda tem pedacinhos de alimentos. E esses pedacinhos de alimentos, eles podem machucar o nosso esôfago. Então, o esôfago, ele precisa de um epitélio que seja um pouco mais rústico, né? Justamente para auxiliar nessa passagem do alimento e também para ele não sofrer abrasões dos alimentos, né? É claro que ele acaba sofrendo um pouco de abrasão no alimento, algum alimento raspa ali nesse epitélio, só que esse epitélio ele é um epitélio que se regenera rápido, então ele é um epitélio assim mais de proteção para o esôfago. Lá nas células intestinais, a gente já tem um epitélio que ele é cilíndrico, olhem só. Diferente daqui que já é plano. Esse cilíndrico aqui é por conta das outras funções que tem o trato gastrointestinal. A gente vai ver também mais pra frente ao longo dessa aula, tá? Então, eles têm três principais funções, como a gente já falou. A proteção também inclui alguns micro-organismos que estão passando ali no trato gastrointestinal, né? Eles impedem esses micro-organismos de adentrar a mucosa e de ir para a circulação sanguínea, para o nosso corpo e etc. Então, também existe isso, tá? E também faz essa proteção nessa questão. A gente tem várias células ao longo do trato gastrointestinal e lembra que essas células elas têm lá as especializações dela da membrana lateral. Uma dessas especializações é a zônula de oclusão. Essa zônula ela também vai selecionar
os nutrientes que quer que entre dentro da célula ou não. Então, a gente tem que as células do trato gastrointestinal, elas também formam uma barreira seletiva. Então, elas escolhem o que quer entrar, o que vai entrar dentro do trato gastrointestinal, né? E o que não vai entrar, certo? Para fazer a absorção, né, dos nutrientes e tudo o que o nosso corpo precisa, a gente tem algumas especializações estruturais da membrana. Então, alguns locais do trato gastrointestinal são especializados nessa absorção de nutrientes. Então, a gente tem as especializações estruturais da membrana justamente para aumentar essa superfície de contato com os alimentos, né, com as substâncias que estão passando ali para conseguir fazer uma absorção melhor. E a gente tem três tipos de especializações que eu trouxe para vocês nessa aula, que são as pregas circulares, as vilosidades e as microvilosidades. As pregas circulares, pessoal, elas são igual essa imagem que eu trouxe para vocês, ó, nessas pregas aqui, certo? Formam pregas mesmo na mucosa. Essas pregas ajudam a aumentar o contato com o alimento para que se possa ser absorvido mais nutrientes ainda, tá? Então, essas pregas circulares, elas são encontradas principalmente no intestino delgado, tá? E tem alguns locais que elas recebem o nome de válvulas de Kernig, tá? Vocês também vão ouvir falar desse nome, certo? A gente tem também as vilosidades. As vilosidades, elas já são projeções da submucosa. Então, a submucosa, ela forma uma vilosidade justamente para aumentar também a superfície de contato. Elas são velocidades um pouco mais finas e longas, certo? Então, é como se a gente visse num microscópio eletrônico dessa forma, ó. Como se a mucosa fosse desse jeito aqui, ó, cheio de velocidades, ó, que eu trouxe uma outra imagem para vocês, ó. Então, vai fazendo essas velocidades. Isso dá um aspecto de entapetamento no intestino delgado. O intestino delgado, ele é o principal local de absorção de nutrientes. Então, ele tem esse aspecto de entapetamento justamente por conta dessas velocidades. Aqui também eu trouxe uma lâmina para vocês, olha só, para a gente ver. Então, ó, percebam como a gente tem aqui, ó, a mucosa, ela forma essa projeção, né? E essa projeção para cima forma essa velocidade, tá? A gente tem também as microvelocidades. As microvelocidades, ela é uma especialização dos enterócitos. Então, a gente tem células no sistema digestivo que são chamadas de enterócitos, e esses enterócitos, eles possuem como se fossem cabelinhos, que são as microvelocidades, ó. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó. Então, isso aqui é um enterócito, que é chamado de uma célula absortiva, justamente por conta dos cabelinhos que ele tem, né, que são microvelocidades. As microvelocidades, elas são um pouco mais baixas, né, e juntinhas, olha só, fininhas, tá? E essas microvelocidades também servem para aumentar a superfície de absorção, tá? A mesma coisa dos outros. Só que esse daqui é uma especialização do enterócito, que é uma célula, tá? Então, aqui a gente tem uma projeção de células, certo? A gente também tem glândulas no trato gastrointestinal, que são responsáveis pela secreção, pela função de secreção. Essas glândulas, elas podem estar na mucosa, na submucosa, extraluminais, tá? Tem vários locais que elas podem estar. Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, né? Essa glândula aqui, por exemplo, que tá na mucosa, ó. Então, reparem que a gente tem aqui a muscular da mucosa, né? E em cima dessa glândula, a gente tem a mucosa, então, né? Lembra que eu falei para vocês no início que a mucosa, ela é composta pela mucosa, lâmina própria, muscular da mucosa, né? E depende do local do trato gastrointestinal, tem a presença dos três ou não tem a presença de um dos dois, enfim. E aí aqui a gente tem, então, as glândulas da mucosa. Essas glândulas, reparem que a gente tem dois cortes. Um corte que foi horizontal, né? Pegou a glândula assim, e um corte que ficou vertical. Nesse corte vertical, a gente consegue ver, ó, essa setinha nos mostrando linfócitos, que são células de defesa. Então, como eu falei para vocês, a mucosa também tem essa função de, às vezes, jogar células de defesa ali para o intestino para ajudar a fazer a defesa ou para combater algum micro-organismo que está ali. Essa glândula aqui, ó, ela já é diferente, ela é uma glândula que está na submucosa e não mais na mucosa. Então, elas podem estar localizadas em vários locais ali da arquitetura histológica, dependendo do local que ela se encontra, tá? Então, essas glândulas, elas podem também produzir enzimas digestivas e fazer a secreção na luz para ajudar na digestão. As células de defesa, como eu falei para vocês, tá? Elas podem também secretar muco para auxiliar, né, no caminho, na lubrificação do caminho do trato gastrointestinal para o alimento estar passando, tá? Entre outras funções, certo? Bom, pessoal,
Eu sei que foi uma aula um pouco mais geral, né, do sistema do trato gastrointestinal, mas se vocês quiserem uma aula um pouco mais específica, pode estar comentando aqui embaixo. Ideias de novos temas também pode estar comentando aqui embaixo. Qualquer dúvida também pode estar comentando. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que a gente vai trazer cada vez mais vídeos legais assim para vocês.